Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019, dessa vez a questão 158. Estamos usando como referência o caderno amarelo segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal, questão 158. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Beleza. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu até apresentar para vocês o cilindro, né? Não sei se estão todos lembrados. Olha só, olha aqui, isso aqui é um cilindro, ok? E o cilindro, ele tem 2 bases, tá? Isso aqui é uma base do cilindro. A outra base está aqui embaixo, nós não conseguimos visualizar, mas perceba que a base de um cilindro é sempre um círculo, tá? Base de cilindro é sempre círculo. E a altura, pessoal, do cilindro vai ser essa medida aqui, ó. Tá? Vai ser a distância entre as bases, é a altura do cilindro. E veja que na base, já que a base é um círculo, é muito comum você falar em raio da base, que é o raio do círculo. Ok? E deixa eu aproveitar, já que a questão também fala em cubo, deixa eu botar aqui a figura de um cubo. Olha só, está aqui um cubo. Toda vez que se fala em cubo, pessoal, todas as arestas do cubo têm a mesma medida, tá? Aresta, pessoal, é cada segmento desse que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é uma aresta, outra aresta, mais um aqui. Então, todas as arestas que você está vendo aí, se é um cubo, elas têm a mesma medida. Ok, pessoal? Deixa eu até escrever aqui que esse é o cilindro e escrever que esse aqui é o nosso cubo. Então, ó, cilindro e cubo. O cilindro, ele aparece na questão 2 vezes, porque o copo, nós estamos admitindo que ele tem a forma cilíndrica, tá? E além do copo, que é mais que tem forma cilíndrica, vai ser o limão. O limão também vai estar na forma cilíndrica. Já o gelo vai aparecer na forma de cubos, ok? A pergunta é o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas. E aí, uma coisa interessante que ele fala é que é para você considerar, cadê? Aqui, ó. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos, tá certo? Bom, e aí, quanto vai caber de refrigerante nesse copo? A minha estratégia é simples. O volume máximo de refrigerante para esse copo vai ser o volume do copo menos o volume do gelo, já que o gelo vai ocupar um certo espaço no copo, menos o volume do limão, porque o limão também vai ocupar espaço no copo. Então, mais uma vez, quanto vai caber de refrigerante? Vai ser o volume do copo menos o volume do gelo menos o volume do limão, ok? Poxa, Caú, mas como é que eu calculo o volume, por exemplo, do copo? É o seguinte,
Antes de falar até especificamente volume do copo, volume do limão, volume do gelo, deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal, a fórmula do volume do cilindro. O volume do cilindro, pessoal, a fórmula de volume de cilindro é dada por área da base vezes altura. Então, olha só. Deixa eu botar isso aqui. Ó, volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Só que lembre-se que no cilindro, as suas duas bases, né, uma você está vendo aqui, a outra está aqui embaixo, tá? Você não consegue visualizar. Mas essas bases são congruentes, isto é, elas são idênticas, essas duas bases. Então, a área da base vai ser a área de quê? Vai ser a área de um círculo. Como é que se calcula a área de círculo? Isso é muito importante você saber. A área de círculo é πr ao quadrado, tá? Onde esse r é o raio do círculo. Então, volume do cilindro, área da base vezes a altura. A altura é essa medida daqui para cá, ó. Só que a área da base de um cilindro vai ser sempre a área de um círculo. E a área de círculo é sempre πr ao quadrado. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, por πr ao quadrado. Então, vai ficar o quê? π vezes r ao quadrado vezes quem? Vezes h. Olha só, esse é o volume do cilindro. Olha que legal, pessoal. A fórmula do volume do cubo é a mesma fórmula do volume do cilindro, tá? Então, o volume do cubo, área da base vezes a altura. Deixa eu escrever isso aqui. Volume do cubo também área da base vezes a altura. Só que, pessoal, dá uma olhada nesse cubo aqui, tá? Vamos considerar que as bases são essas duas aqui, ó. Essa daqui de baixo, tá? E essa daqui de cima. Só que, pessoal, toda vez que você fala de um cubo, né, as arestas, todas elas têm a mesma medida. Por sinal, vamos colocar aqui todas as arestas aqui têm medida A de aresta, né? Então, essa medida aqui é A, essa daqui também é A, essa daqui também é A, ok? Então, perceba que se eu estou considerando que essa é a base do cubo, perceba que essa base é um quadrado, tá? E como é que se calcula a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é só você pegar o lado do quadrado e elevar ao quadrado. Quer ver? É muito comum você chamar o lado do quadrado de L. Aí quem é a área do quadrado? É L ao quadrado. Só que aqui, as nossas medidas aqui das arestas, nós estamos chamando de A. Então, quem vai ser a área desse quadrado aqui da base? Vai ser A ao quadrado. Só que aí, para eu chegar no volume do cubo, eu também tenho que pegar essa área da base, que é A ao quadrado, e tenho que multiplicar pela altura. Só que a altura também é A. Aí vai ficar A ao quadrado vezes A. Isso daí vai dar A ao cubo. Então, é por isso que o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo. Mas perceba que, no fundo, a fórmula é a mesma. Volume do cilindro, área da base vezes altura. Volume do cubo, área da base vezes altura. Então, vamos lá. Que tal calcularmos agora o volume do copo, né? Então, olha só. O volume do copo, nós vamos considerar que é um cilindro, tá certo? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado vezes h. A questão diz para você substituir π por 3, tá? Então, você vai ter um valor aproximado. O raio do copo, o raio da base do copo, ó, o diâmetro, pessoal, é o dobro do raio. Então, se o diâmetro do copo é de 6 centímetros, o raio da base do copo é de 3 centímetros, tá? E a altura do copo é de 15 centímetros. Perceba que as unidades são as mesmas, né? Centímetro, centímetro. E aí eu vou achar o volume do copo em centímetro cúbico, tá? Então, eu vou olhar para essa fórmula aqui, ó, vou substituir o π por 3, vou substituir o raio da base por 3 também, e vou substituir a altura por 15. Então, olha só como é que vai ficar. 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, eu só preciso fazer 27 vezes 15. Vou fazer essa conta aqui, ó. 27 vezes 15, fiz a conta aqui.
e deu 405. Ok? Então o volume do copo é de 405 centímetros o quê? Cúbicos. Se alguém tiver dúvida com multiplicação, tem quantos vídeos de multiplicação? São 5 vídeos de multiplicação, tá? No canal, se alguém tiver alguma dúvida. Vamos lá, esse é o volume do copo. Agora eu preciso calcular o volume do... Deixa eu ver o que eu vou calcular agora. Depois do volume do copo, eu vou calcular o volume do gelo, tá? A ordem não importa, mas vamos lá, vamos calcular o volume do gelo. Lembrando que gelo são 3 cubos de gelo, ó. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. Então o volume do gelo, pessoal, vai ser 3 vezes, porque são 3 cubos de gelo, então vai ser 3 vezes o volume de 1 cubo de gelo. Só que o cubo, a gente sabe que o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Como a aresta mede 2, vai ficar 2 ao cubo. Tá? Então o volume de 1 cubo é 2 ao cubo. Centímetros, estamos falando de centímetros. Cúbicos, né? Estamos calculando o volume e estamos usando como unidade de comprimento centímetro, então o volume vai estar em centímetro cúbico. Ok? Só que nós temos que multiplicar por 3. Então, olha só, o volume do gelo, o volume total do gelo vai ser 3, porque são 3 cubos. 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Porque é o volume de cada cubo de gelo. A aresta é 2, fica 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né, já que é 2 vezes 2 vezes 2. E 8 vezes 3, 24. Então, 24 centímetros cúbicos. Detalhe, perceba que aqui, ó, quando eu fui calcular o volume do copo, eu botei esse igual com esse tio aqui em cima. Isso aqui nós costumamos fazer isso para indicar que o valor está aproximado. Detalhe que no volume do gelo não tem aproximação, tá? Isso aqui é o volume exato do gelo, 24 centímetros cúbicos. O que está faltando agora? Está faltando calcular o volume do limão, né? Então o volume do limão, o limão vai ter a forma cilíndrica também, então eu vou voltar para essa fórmula aqui, ó. Vamos ver aqui as informações a respeito do limão. 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro. Opa, se são 4 centímetros de diâmetro, lembre que diâmetro é o dobro do raio. Então o raio é a metade disso. O raio vai ser, o limão vai possuir 2 centímetros de raio. E 0,5 centímetros de espessura. Pessoal, imagine um limão na sua casa, uma rodela de limão, uma fatia de limão. Esse limão, ele está no formato, uma fatia de limão, ele está no formato de um cilindro. Então, a espessura do limão é justamente o quê? A altura do cilindro. Então, ó, eu vou vir para cá, volume do cilindro, vou substituir o π por 3, e aí eu já sei que é uma aproximação. O raio vai ser 2, porque se o diâmetro é 4, o raio é 2, e a altura vai ser de 0,5, tá? E eu já vou multiplicar isso por quantos limões? São 2, né? São 2 fatias de limão, então eu vou multiplicar por 2. Então, olha só, 2, porque são 2 fatias, substituir o π por 3, substituir o raio por 2, né? E substituir a altura por 0,5. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Pessoal, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, é metade. Então, o que está faltando eu calcular? Está faltando calcular metade de 24. Ora, mas metade de 24 vai ser igual a 12. Então, o volume do limão vai ser de 12 centímetros cúbicos. Ok? Ora, mas se eu já tenho o volume do copo, tenho o volume total do gelo e tenho o volume total do limão, qual vai ser a minha resposta? Vai ser o volume do copo menos o volume do gelo menos o volume do limão. Deixa eu colocar isso aqui. 405 menos 24 menos 12. Aqui, pessoal, menos 24 menos 12, sugiro que você raciocine como dívidas, né? Dívida de 24 com dívida de 12 dá o quê? Dá uma dívida de 36. Então, menos 24 menos 12 dá menos 36. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 405 menos 36. Olha só. E agora eu vou fazer essa subtração aqui, ó.
Fiz a subtração, lembrando que subtração tem gente que faz de um jeito, tem gente que faz de outro, aí eu prefiro não fazer de nenhum jeito. Falando, né? Eu prefiro não falar de nenhuma das duas maneiras para não privilegiar uma das maneiras, ok? Se alguém tiver com dúvida de subtração, tem 3 vídeos de subtração no canal. Então, a resposta, 369 centímetros cúbicos. Esse é o volume máximo de refrigerante que vai caber nesse copo. Olha aqui, letra C. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.